Cumprimento o povo de Deus com a santa e preciosa paz do Senhor Jesus e os amigos que sempre assistem os meus vídeos. Que Deus continue derramando bênçãos sem medida a cada um de vocês. Irmãos, tem hora que eu digo que esse ano eu não vou fazer mais vídeo, que além dele ser um pouco estendido, 12, 13, até 15 minutos, é porque eu gosto de narrar e fechar o fato. E nem todo mundo eu entendo que gosta de assistir, não tem mais tempo para isso. Mas eu faço igual Deus disse para Abraão: ó Abraão, se tiver 40, por amor a esses 40 eu não destruo a terra. E Abraão foi diminuindo, dizendo: Deus, não impute como pecado, mais uma vez eu vou te perguntar. E ele foi baixando. Se tiver algum justo lá onde ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: olha, se tiver 5 justos, por 5 justos eu não vou destruir. Então, muitas das vezes eu digo assim: eu vou parar, mas se tiver um para ouvir, quem sabe se não está precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra onde neste mundo temos tantas aflições, este mundo que está tão deturbador, e muitas das vezes as esperanças estão cada vez reduzidas. E por conta dessa palavra esperança, eu quero estar falando sobre frustrações. Quantos não estão frustrados, né? E é chato quando algo que não sai de acordo conforme o que queremos frustra, né? Uma esperança frustrada, a expectativa frustrada, não é fácil. Não é fácil você absorver essa frustração momentânea. Não é fácil. E eu fico analisando, por falar em frustração, quando Moisés ele morre. A nação de Israel, que saíra do Egito, ficaram frustrados. A Bíblia diz que choraram 30 dias. Frustrados. Perdeu a nossa esperança, não vamos chegar mais. Porque o momento é este, né? O momento, geralmente, a pessoa pensa que acabou, não tem mais jeito. A frustração, ela vem de uma forma que deixa a gente para baixo. Oh, Deus. A falar sobre frustração, eu falo sobre a frustração do povo de Israel quando o rei Uzias morreu. Isaías, no seu capítulo 6, ele disse que no ano que morreu o rei Uzias, dá-se a interpretação de que Uzias era um rei bom, era um rei muito carinhoso, muito bondoso e que ajudava a todos. Mas agora aquela esperança frustrou, ele morreu. Isaías narra que naquele ano ele contempla a dependência, ele contempla o céu aberto. Aí ele disse que ele vê o céu aberto. Falar em frustração, lembro daquela viúva no caminho de Naim, a viúva de Naim, quando a sua única esperança era seu filho, ia descer à sepultura, e a Bíblia diz que o povo levava, né? E Jesus chegou naquele momento. E o ápice da frustração narra aqui em Lucas, no seu capítulo 24, verso 35 em diante, verso 13 em diante, aliás, Lucas 24, 13 em diante, quando aqueles dois discípulos, eles descem de Jerusalém frustrados, decepcionados. Ele desce para Emaús, que de Jerusalém a Emaús é uns 7 a 11 quilômetros, se eu não me engano. Eles descem decepcionados. E no seu capítulo 13, no seu versículo 13 do capítulo 24, Lucas narra esse fato, narrando a tristeza daqueles homens, porque a esperança que havia para eles, a esperança, a ponto de ele dizer assim: e nós esperamos que fosse ele o que remisse Israel.
E nós que esperássemos que fosse ele que desse paz a Israel. E nós que esperássemos que fosse ele que fizesse com que nós tivéssemos alegria. Mas agora ele não mais existe. Já se fazem 3 dias que mataram, crucificaram o nosso Jesus. E a Bíblia fala sobre essa frustração, e quando a gente analisa sobre isso, sobre a frustração, a esperança, eu vejo que quantos estão nessa situação, quantos lares estão esperando uma resposta ou uma mudança, e sempre essa mudança não chega e a frustração toma conta. Ei, Deus, aleluia. Irmãos, simplesmente eu só quero ser a boca que vos fala através da palavra de Deus, para dizer para vocês que tenha ânimo. Porque em todas essas frustrações citadas, houve sim respaldo e vitória. O povo de Israel, eles atravessaram, chegaram a Canaã. A viúva de Naim teve seu filho de volta, porque Jesus chegou. Isaías, como o Senhor, ele entra e tem um diálogo agora com Deus. Ele não tem mais com o tio Uzias. Ele agora é o Senhor, e o Senhor diz: a quem enviarei? E ele, tão alegre porque viu o céu aberto, ele: Senhor, envia-me a mim. Naquele momento a frustração já foi passado. Naquele momento não tem mais, agora se tornou esperança. Para todos esses teve esperança. E o ápice que mais me chama a atenção é que quando aqueles homens vão conversando no meio do caminho e aproxima-se alguém, porque no momento a Bíblia mesmo fala que o Senhor fez com que ficasse tudo mais ou menos escuro para que eles não reconhecessem a Jesus. Que tem momento que é assim que se faz. Tem momento que parece que o céu está de bronze. Tem momento que parece que as nossas orações não chegam. Tem momentos que parece que nós estamos orando em vão. Tem momentos que parece que quanto mais oramos, mais as coisas pioram. Porque é assim que a mente faz, é assim que turba os nossos corações. Mas se não voltarmos a ter uma esperança, vamos cair na mesmice da frustração. Mas nesta tarde, desse dia, eu quero vos dizer que ainda tem esperança e que sua esperança não está frustrada. Talvez você tenha orado, quem sabe você tenha esperado, quem sabe você disse que esse ano foi esse ano, é esse ano que chega, mas não é nada no seu tempo. Aqueles 3 dias que os discípulos esperaram já estavam voltando desanimados. A noite o choro pode durar uma noite. Assim diz a Bíblia. Poderá durar. Mas como ele fala, essa noite não é de um dia para outro, pode ser uma semana, pode ser 2, pode ser um mês, pode ser até um ano. Deus sabe de todas as coisas. Tem momento que ele te prepara para você receber, porque foi isso que ele fez no caminho. Ele ouviu o relato daqueles 2. Ele disse: não, a nossa esperança estava nele. Talvez a sua esperança continue ainda focada naquilo que você está vendo. Talvez a esperança sua está sendo focada naquele que o homem disse. Me frustra. A nossa esperança tem que estar focada no Senhor. Porque é do Senhor que vem nosso socorro. Então, meus amados irmãos, eu não quero me prolongar, quero ser bem sucinto. Mas o fato que me chamou mais a atenção foi quando Jesus perguntou: de quem vocês estão falando? E eles falam assim: então sou o único estrangeiro que não sabe desse relato, porque toda Jerusalém, todo mundo sabe que mataram a nossa esperança. E só o Senhor que não sabe. E a Bíblia diz que, chegando próximo à residência daqueles 2 discípulos, já era tarde.
E Jesus fez que ia mais à frente, assim estava o texto narrado. E eles convidam, disse: Senhor, fique conosco porque já é tarde. E quando coloca a mesa e no partir do pão, eles entendem que aquele modo é diferente. Aleluia. Aleluia. A esperança renovou. E agora eles questionam aí, no partir do pão, Jesus vai embora. Desaparece. Conduziu a eles até o lugar da esperança, onde eles habitavam. Ele diz: eu estive aqui. Eu estive com vocês. E o Senhor está contigo. Nessa peleja não tem que pelejar, porque que peleja é o Senhor. Isaías 41:10, se eu não me engano, ele diz: não temas que eu sou teu Deus. Não temas que eu sou contigo. Então é um voltar a ter esperança. A sua esperança não está frustrada. Só está passando pelo tempo da espera. E toda espera passa pelo teste do tempo. Não tem como. Toda promessa de Deus passa. É o teste do tempo que tem que passar pela promessa. Não é a promessa que tem que passar pelo teste. É o teste do tempo que tem que passar pelo teste da promessa. Porque foi assim que aconteceu com aqueles dois. Mas, para resumir, fechando aqui, eu quero dizer que quando Jesus some, eles questionam: mas nosso peito não ardia quando ele falava conosco? Porque quando Jesus chega, até a mudança de comportamento muda. Quando Jesus chega na nossa vida, até a mudança de comportamento é diferente. A sensação é de alegria. A sensação é de gozo. Não ardia quando ele falava conosco. Ele disse: o meu peito ardia, o meu também ardia. E eles saem disparados e voltam para Jerusalém para anunciar aos 11. Jesus chegou em nossa casa, ele nos acompanhou, ele ressuscitou. Eu quero dizer para você que enquanto Jesus, a igreja de Cristo estiver na terra, o Senhor se faz presente em nosso meio e ele vai resolver sim, jamais vai deixar você frustrado. Jamais vai deixar a sua esperança morrer. A minha esperança nunca morreu, porque eu tenho o Cristo ressuscitado em minha vida. Então isso se alegra a você, se agrada a você, que Deus em Cristo Jesus abençoe. Eu orei ao Senhor e Senhor, que milhões de pessoas possam ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, para que a esperança deles continue intacta, que não venha esmorecer, né, a esperança em Cristo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que esse 2023 seja assim, de presença do Senhor. Agora eu só quero deixar um conselho básico: continue com sua audiência com Deus, porque sem a oração e sem a palavra, Deus não vai falar contigo. Você vai falar com Deus, mas Ele só dá a resposta através da palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.